E aí, liderança, cansada de ver dinheiro escorrendo pelos dedos na sua fábrica por causa de erros simples? Erros que muitas vezes poderiam ser evitados. São essas pequenas falhas que somam grandes perdas no final do mês. Mas e se houvesse uma forma de impedir que esses erros acontecessem? De proteger a sua operação e a sua margem de lucro? Hoje eu vou te mostrar o método do Pokayoke, uma estratégia simples e poderosa para eliminar erros de forma definitiva. Pare de corrigir problemas e comece a evitá-los. Vamos juntos transformar a sua produção. Se prepare para o Pokayoke. Roda a vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Gema Talks. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho do Pokayoke, uma poderosa ferramenta do Lean Manufacturing. Vou estar explicando como planejar a mesma, fazer o seu gerenciamento e mantê-la no chão de fábrica. Então vamos lá? Bom, antes de mais nada, pessoal, nós temos aqui um universo de ferramentas, né? Quando a gente olha esse mapa mental aqui, dentro de um sistema de gestão industrial, nós temos vários braços aqui, né, de ferramentas que nos ajudam a melhorar a nossa eficiência, a eliminar desperdício e agregar valor. E hoje nós vamos falar aqui dentro da gestão do Lean, né, Lean Management, nós estaremos falando do Pokayoke. Então, quando a gente explode aqui a gestão do Lean, temos aqui as ferramentas do Lean, e dentro nós temos aqui o Pokayoke, que vai agir na parte de prevenção de defeitos e assegurar que as coisas sejam feitas corretas da primeira vez. Bom, antes de começar, pessoal, é importante dizer que toda empresa que busca excelência deve apoiar e implementar sistemas Pokayoke de maneira sistêmica e cultural em seus processos. Essa é uma abordagem, uma poderosa ferramenta que, bem utilizada, irá corroborar para o atingimento dos seus indicadores chaves. Então, pessoal, em toda empresa que busca excelência, todos os níveis, né, desde lá o operador até o plant manager, vamos colocar assim, né, eles devem apoiar e suportar a implementação, o planejamento e a manutenção dos sistemas Pokayoke, porque eles vão garantir que os indicadores chaves da empresa sejam mantidos e não piorem. Como eu disse, o Pokayoke é uma ferramenta de prevenção. Ela previne falhas. Então, se você não mantém elas funcionando, que nós vamos ver, né, nessa videoaula, as falhas voltam. Então, é muito importante ter esse suporte e apoio de toda a liderança e todos os níveis. Legal? Mas afinal, o que é Pokayoke? Bom, pessoal, Pokayoke ele é uma técnica japonesa de prevenção de erros que faz parte de processos de fabricação e serviços em todo o mundo. Então, olha aqui que interessante. Ela não é aplicada apenas em processos e peças e produtos. Ela pode ser aplicada a serviços também. Ok? E qual que é o seu objetivo? O propósito principal e básico do Pokayoke é prevenir a ocorrência de falhas e garantir que as atividades sejam realizadas de forma adequada, minimizando os custos com retrabalho e refugo, aumentando a qualidade do produto ou serviço e melhorando a eficiência do processo como um todo. Então, ele só agrega bons valores aí a produtos e processos. Bom, como que ele foi criado, né? Então, na década de 60, tem aqui a foto do engenheiro da Toyota, Shinjiro Shingu. Ele trabalhava lá na Toyota, ele era responsável pelo setor industrial e ele liderava a produção. E foi com ele que foi o criador desse sistema. E o que motivou ele a criar, né? Ele observou que eles tinham muitas falhas humanas lá no processo. E aí ele inventou um sistema chamado de Bakayoke. Só que em japonês, Bakayoke é a prova de idiota. Então não pegou muito bem. Então depois eles alteraram para Pokayoke, que é a prova de falha, a prova de erro. Ele desenvolveu também esse livro, que é famoso, é o livro Controle de Qualidade Zero, Inspeção na Origem e o Sistema Pokayoke. E quando não for possível, o Pokayoke ele age como detectivo, avisando o erro e permitindo que a equipe inicie a eliminação de defeitos no processo o mais cedo possível. Mas o foco deve ser sempre no preventivo. Então, pessoal, o Pokayoke, quando a gente vai planejar um Pokayoke, a gente tem que sempre planejar pensando em evitar que a falha ocorra. Ou seja, antes de executar a falha e o processo vir a falhar, vamos colocar assim,
o sistema tem que detectar ou não permitir, ou travar, ou bloquear. Essa é a ideia, a essência do Poka-Yoke. No entanto, na própria bibliografia aqui do Shinju, ele fala também que quando não for possível, ele pode ser usado como detectivo e o mais cedo possível. Então, de preferência já no mesmo posto de trabalho, já na operação seguinte, ser detectado essa falha, vamos colocar assim. Até porque, quanto mais tarde a gente detecta a falha, nós vamos agregando valor. Cada operação que o produto ou o serviço executa, ele agrega um valor a mais no produto. O valor do produto vai ficando cada vez mais caro. E aí, se você detecta demasiadamente demorado, vamos colocar assim, ele fica mais caro, né? Então é por isso que é importante evitar o defeito ou detectar o quanto antes. E hoje em dia existe um instituto lá em Utah, né, que é o Instituto Xingu, e eles têm toda essa história, né, do Poka-Yoke, né, e ele fica lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, para conhecimento. Bom, pessoal, quais são os 3 princípios básicos do Poka-Yoke? O primeiro deles é a prevenção de defeitos, o segundo é ser simples, e o terceiro é a participação dos funcionários. Por que é importante isso daqui, pessoal? A parte de prevenção de defeitos, que é a essência dele, a simplicidade, ele tem que ser uma coisa simples, que não pode ser uma coisa que vem para, vamos colocar assim, estorvar o processo ou dificultar o processo. E os funcionários têm que participar, principalmente o chão de fábrica, os operadores, porque são eles que vão estar utilizando ali, testando, simulando, e o Poka-Yoke vai estar ali para ajudar a vida deles ali, no chão de fábrica. Então, eles têm que estar envolvidos na implementação e manutenção desses sistemas, juntamente, claro, com o líder de linha, o supervisor de linha, coordenador da linha de produção, ou do produto ou serviço. Tá? Isso não aplica apenas em processo produtivo. Bom, quais são as categorias e propósito do método do Poka-Yoke? Bom, nós temos aqui a categoria Poka-Yoke de prevenção, que é o Poka-Yoke de controle. Então, por exemplo, nós temos aqui a porta USB. Ela é um Poka-Yoke de prevenção. Você não consegue colocar aqui o pendrive invertido, né? Se você tentar colocar ele invertido, ele esbarra aqui fisicamente e não entra. Mesma coisa aqui o HDMI. A porta HDMI também. E o SIM card, né? O SIM card ele tem um chanfro aqui, né? Um chanfro aqui, então você não consegue montar ele invertido, nem invertido uma face com a outra e nem aqui os cantos invertidos, porque ele simplesmente não encaixa. É bem intuitivo. São exemplos de Poka-Yoke. E nós temos os Poka-Yoke de detecção, que são os de advertência. Então, aqui nessa parte de cima, são os de prevenção. Eles evitam a falha. Você não consegue, nesses exemplos aqui, montar errado. Ele trava, ele bloqueia. E nesse aqui, é que nem eu expliquei no slide anterior, quando você não conseguir bloquear o defeito, eu não vou conseguir evitar o defeito, mas eu vou detectar ele o quanto antes. Então, quanto mais cedo detectar, mais barato fica. Aqui temos um medidor de índice de açúcar no sangue, mas pense em sistemas de controle e medição, né? Medições, sensores. Se você trabalha na indústria química, pHmetros, condutivímetros. Então, na indústria de peças metal-mecânica, você tem a parte de canetas de medição, sistemas de medição, né? Então, tudo que você pode utilizar para medir, ele já entra aqui como um Poka-Yoke de detecção. Sistemas de visão também entra nessa parte aqui de detecção, você já vai estar detectando. Embora o sistema de visão, você pode usar ele para detectar o defeito antes dele ocorrer. Tá? Aí vai variar de caso a caso. Bom, e quais são os tipos de técnicas de Poka-Yoke? Bom, a primeira, pessoal, é a de contato. Então, ela verifica a presença, ausência ou posição de um objeto, componente ou parâmetro de processo. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Sensores para verificar a presença de objeto, a própria porta aqui, RJ45, do cabo de rede, né? Ela é um Poka-Yoke de contato, né? Pressostatos, né? Então, você tem sistemas de montagens nas linhas que você pode utilizar pressostatos para ver se está montado, se tem a presença de algum furo ou não, em determinada peça, né? Se não tem, por exemplo, se não tem o furo, né? A pressão sobe. Se tem o furo, a vazão de ar passa pelo furo e a pressão fica numa outra faixa. E aí, através desses controles,
você consegue padronizar ali o seu Poka-Yoke, e quando está sem o furo na peça, ele gera um alarme, né? Você pode usar também para verificar a ausência de componentes, posição de stop de uma esteira, dispositivo e posição de montagem, entre outras situações. Temos o Poka-Yoke de sequência, etapas e configuração. Ele serve para acabar com erros em processos que envolvem várias etapas ou sequências de operações. Então, por exemplo, a peça no processo seguinte não encaixa para iniciá-lo, se o processo anterior não for concluído. Exemplo, rasgo de chaveta necessário no processo seguinte para encaixar o arraste da peça por ele, para uma operação seguinte. Esse aqui é um Poka-Yoke de sequência. Durante o processo de montagem, existe um controle eletrônico de qual parafuso deve ser apertado primeiro. A sequência e controle de torque em cada um para o operador realizar a montagem da roda. Então, nesse exemplo da roda, você tem uma sequência de aperto aqui dos parafusos. E normalmente, nas fábricas que tem esse sistema, o computador ele só permite você apertar o parafuso correto nessa determinada sequência, né? E, em todos os casos, ele também controla o torque desse parafuso. Esse é um Poka-Yoke de sequência. E aqui um outro exemplo de Poka-Yoke de sequência, né? Temos aqui a tela de um aplicativo e aqui o campo cliente e o campo produto. O primeiro ponto importante aqui, pessoal, é esse asterístico. Os dois campos são campos de preenchimento obrigatório. Então, os campos produto e clientes do formulário do aplicativo são obrigatórios para salvar e enviar. Isso é um Poka-Yoke. É um Poka-Yoke que, se não tiver preenchido os campos, ele não envia. Então, ele já previne o erro de eu enviar um formulário faltando informação, né? E o segundo ponto é um Poka-Yoke de sequência, que é o quê? O campo produto, ele só carrega os itens aqui, na hora que eu clico, para a escolha do usuário final, somente quando o campo cliente for preenchido. Esse é um Poka-Yoke de sequência. Ou seja, quando eu selecionar o cliente, aqui nesse campo só vai aparecer os produtos do cliente que eu selecionei. É um Poka-Yoke de sequência. Ok? Bom, dando continuidade, Poka-Yokes de configuração, ou etapas, né? São usados em processos que envolvem o uso de uma sequência de passos e verificações para dar continuidade para a próxima etapa, dentro da mesma operação. Então, por exemplo, o programa de um CNC, ele é um Poka-Yoke de sequência, de etapa. É a mesma coisa o programa de uma impressora 3D. Ela tem algumas verificações, né? Nesse exemplo. A impressora 3D verifica se o tipo de filamento carregado corresponde ao programado. Só iniciando se estiver ok. É um tipo de Poka-Yoke. Legal? E por último aqui nós temos o Poka-Yoke do método de valor fixo. Detecção de defeitos através da verificação do número de repetições que uma determinada operação exige. E a quantidade exata de líquido, peças ou produto foi utilizada em cada ciclo. Então imagine que você trabalhe numa empresa e você tenha um processo de montagem de parafuso. Esse processo de montagem de parafuso, se você tem uma caixinha com um monte de parafuso, como nós estamos vendo ali, você não vai ter um controle eficaz, vamos colocar assim, do valor fixo, ou seja, da quantidade de peças utilizada por ciclo. Diferentemente, se você já tiver uma caixinha com a quantidade de parafuso exata que você terá que montar naquele kit, vamos colocar assim, né? Você tem aqui um Poka-Yoke de valor fixo, com a quantidade exata. Eu dei aqui um exemplo de parafuso, pessoal, mas pode ser para qualquer tipo de processo. Eu falei aqui em cima que pode ser para líquidos, para peças, né? No caso parafuso, né? Se você está na indústria química, você pode controlar a concentração de produto num tanque, né? Isso é um Poka-Yoke de valor fixo. Então agora nós vamos ver alguns exemplos desses Poka-Yokes de valor fixo para ficar mais clara a ideia para vocês. Vamos lá?
Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês nos vídeos quais são os tipos de Poka-Yoke de contato, de sequência e de valor fixo. Com os vídeos fica mais fácil de entender. Então, dando sequência aqui, por que utilizar o Poka-Yoke, né? Bom, primeiro passo, redução de custos. Uma vez que você tem um Poka-Yoke numa linha de produção, você evita fazer coisas erradas, né? Você evita retrabalho, você evita refugo. Então, você reduz os seus custos operacionais, vamos colocar assim. Aumento da produtividade. Consequentemente, com menor retrabalho, menor refugo, você tem um aumento da produtividade também, né? Além do fato de que o Poka-Yoke traz um trabalho padronizado ali, né? Então, isso aí facilita também no aumento da produtividade. Por quê? Porque todos os operadores, os tours, vão estar trabalhando da mesma forma. Maior segurança dos operadores, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? Eles vão estar trabalhando de forma padronizada, então o risco de acontecer um acidente, de acontecer uma coisa mais séria é menor, porque todos trabalham da mesma forma. E por último, melhoria contínua do processo, né? A utilização do Poka-Yoke, nós vamos ver mais adiante, a parte de planejamento dele. Quando a empresa se preocupa e aplica essa ferramenta, ela começa a pensar nela já na parte de planejamento do produto e do processo. Então isso traz para a empresa uma cultura de melhoria contínua. Isso é muito importante. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, de como planejar ou iniciar o uso do Poka-Yoke. Bom, o processo de planejamento e implementação do Poka-Yoke começa com a identificação dos erros mais comuns que ocorrem em um processo ou potenciais erros provenientes de novos produtos ou processos. Pessoal, aqui eu sempre faço um parênteses que a gente bate muito em produto e processo, mas isso se aplica a serviços também, tá? E o foco aqui, eu vou dar uma ênfase maior na indústria automotiva, mas isso aqui vale para qualquer tipo de indústria, tá bom? Não é só na indústria automotiva. Então vamos lá. Bom, exemplos de possíveis fontes de entrada para identificar potencial uso de Poka-Yokes. Bom, a primeira são falhas diárias detectadas no plano de controle do produto ou do processo. Então, pessoal, no dia a dia, quando a gente tem falhas do produto detectadas ali nas medições, né, de produto, do controle do produto, do processo, né, são oportunidades a gente tá revendo, né, essas falhas, né, e fazendo com o time, né, um exercício, vamos colocar assim, um exercício, uma discussão, um brainstorm, né, lá junto com o operador no chão de fábrica, né, e observar se é possível a gente implementar algum sistema ali que evite essas falhas, algum Poka-Yoke, seja preventivo ou detectivo. Então, uma das entradas, né, de potenciais inputs, né, de entradas para estar originando uma ideia de implementação de Poka-Yoke são as falhas detectadas no plano de controle do dia a dia. Outro ponto são as auditorias de processo, as LPA, né, as auditorias de camada. A gente puxa lá, para quem é da indústria automotiva, é do CQI 8. Né? Então, a IAG, a gente tem lá as auditorias de camada. Essas auditorias, pessoal, também geram não conformidades e podem ser alimentadas. O nosso FEMEA, que nós vamos falar depois, que é uma ferramenta de gestão de risco. E daí, desse problema, surgiu uma ideia de um Poka-Yoke detectivo ou preventivo para estar eliminando essa falha. Outra entrada possível são o próprio FEMEA, né? Modos de falhas identificados em análise de FEMEA. Né? Essas análises de FEMEA normalmente possuem reuniões sistêmicas, né? Com uma frequência já definida. E tem também o FEMEA reverso, né? Que a gente vai lá no chão de fábrica e verifica em loco potenciais que possam estar sendo agregados ao FEMEA. Modos de falhas identificados durante a revisão do FEMEA, de produto e processo, nas fases de projeto. Então, nas fases de PMO, a PQP, né? O APQP é o termo usado pela IAG, mas nada mais é do que o PMO, né? Para quem está fora do ramo automotivo, é a gestão de projetos. Nessa fase aqui é muito importante, pessoal, a gente identificar potenciais usos de Poka-Yoke. Então, quando vai entrar um produto novo na empresa, é muito importante dar uma olhada lá no FEMEA do processo que já existe, fazer um cross-check disso com as características novas que esse produto tem, né? E verificar as lições aprendidas do processo já existente. E não vai ter que construir nenhum tipo de Poka-Yoke ou dispositivo que já existe para o produto corrente e que será aplicado para esse produto novo também. Ou então, uma característica nova que esse produto tem, novo, e que nenhum outro produto tem, e que na análise de FEMEA pode se gerar
um modo de falha diferente, inexistente ainda na empresa. Então, deste modo de falha novo, pode surgir uma ideia de implementação de um Poka-Yoke para evitar esse modo de falha. Outra entrada possível, pessoal, para alimentar, para estar gerando, né, uma ideia de se construir um Poka-Yoke, é durante a análise crítica de uma mudança do produto ou processo. E aí, puxando um gancho ali da IATF, né, nós temos lá o capítulo 8561 da IATF, que é o capítulo de Change Management, que é a gestão de mudanças. Então, nesse capítulo, a gente fala que tem que ser feita uma análise crítica, né, em cada mudança pelos departamentos. E dentro dessa análise crítica, a análise de risco faz parte dela. Então, todos os potenciais riscos que essa mudança pode afetar, um deles pode ser a geração de um novo modo de falha. E esse novo modo de falha deve ser, então, mapeado no FEMEA e avaliado pelo time se é possível a implementação de um Poka-Yoke. Essa seria mais uma possível entrada e fontes de entrada para planejamento de Poka-Yoke. E por último, pessoal, são reclamações de clientes, né? Reclamações de clientes, seja clientes diretos, né, da fábrica, e outras unidades fabril, que é o famoso read across, que é quando isso é muito comum em empresas multinacionais que têm várias plantas, né? Quando você tem uma reclamação numa planta, vamos supor lá da Índia, eles mandam um alerta, né, para todas as plantas para estar avisando, né? Então isso chama-se read across. Ou então reclamações públicas de concorrentes, né? O famoso recall. Então, se você tem um recall, você pode ver esse recall e analisar. Puxa vida, no meu processo pode acontecer a mesma coisa. Será que eu tenho o mesmo risco? Né? Então, fazer essa análise interna com a equipe e, se for identificado que existe o risco, tentar aplicar aí um Poka-Yoke detectivo ou preventivo. De preferência, preventivo. Bom, etapas de implementação do Poka-Yoke é um processo de fabricação ou serviço. Bom, o primeiro passo, pessoal, é identificar o processo ou atividade com potencial para aplicar um Poka-Yoke, conforme vimos anteriormente. Para confirmar o projeto, vá no Gemba, observe e colete ideias com a equipe. Então é muito importante que, uma vez identificado esse potencial, isso normalmente a gente identifica na parte teórica, é importante a gente ir lá no Gemba, conversar com os líderes, conversar com os operadores, para a gente poder seguir adiante com a ideia. Identifica o tipo mais adequado. Vai ser um tipo de contato, um tipo de valor fixo, de sequência. Faça o projeto, né? Projeto do Poka-Yoke. Implemente e teste com o time. Essa parte aqui, pessoal, é de extrema importância. Por quê? O time vai testar lá no chão de fábrica o Poka-Yoke e vai ver realmente se ele trouxe vantagens e se ele agregou valor de forma consistente ao processo. Já ocorreu de ter Poka-Yokes que, em vez de ajudar, atrapalha. Então, nessa etapa aqui de teste, é importante ir lá no Gemba, acompanhar com os operadores e, se precisar, fazer ajustes para deixar o Poka-Yoke funcionando de forma correta, sem que ele seja, vamos colocar assim, um estorvo para o processo. E, por último, não menos importante, monitorar a eficácia com o time. Então, através das simulações e registros, né, do Poka-Yoke, você vai conseguir monitorar a sua eficácia. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de monitoramento da eficácia, para a gente entender melhor esse ponto. O Poka-Yoke, pessoal, ele vai ter um registro de teste de defeito simulado nele. Isso é exigido para quem é da indústria automotiva. Eu vou estar focando mais nessa parte. E faz todo sentido, que é o quê? É você simular nele com uma frequência definida para verificar se o mesmo está funcionando. Porque se ele não estiver funcionando, né, e você nunca testa isso, uma hora ele pode parar de funcionar e todo mundo acha que ele está funcionando e na hora que acontecer a falha ele não vai detectar. Então, a forma de monitorar a eficácia é, primeiramente, fazendo o registro dessas simulações. Algumas empresas vão utilizar meio de papel, tem o meio digital também, através de aplicativos, pode ser em Power Apps, plataformas Office ou aplicativos desenvolvidos em outros tipos de linguagens. Essas informações coletadas, elas vão dar origem a indicadores de monitoramento. E esses indicadores
a gente leva nas reuniões, né? Reuniões por turno com os resultados. Então, normalmente, daquela reunião de troca de liderança, né, a gente faz a abordagem dos tipos de falha de Poka-Yoke. E para quem é da indústria automotiva sabe que uma falha de um Poka-Yoke ele deve ser levada na reunião de resposta rápida e tem que ser tratado com extrema urgência, né, através da análise de causa raiz e com ação imediata de contenção, né, que é o nosso plano de reação. Então, é muito importante esse monitoramento constante em cima do Poka-Yoke. É um sistema que não pode falhar e, uma vez detectada a sua falha, tem que ter todos esses cuidados, contenção e ação corretiva imediata. Bom, entrando um pouquinho aqui, pessoal, na parte da IATF, né, eu vou abordar como a IATF exige que a gente gerencie um sistema Poka-Yoke. Então, eu vou entrar agora aqui na parte de gerenciamento desse sistema. Gerenciamento e manutenção do mesmo. Bom, a IATF, lá no capítulo 10.4.2, é o capítulo de a prova de erro, né, o error proofing, ela fala o que a gente tem que ter para a gente fazer essa gestão. Então, o primeiro ponto é ter um processo documentado, uma análise de risco. Um processo é uma tartaruga, né, aquele mapa de processo, diagrama de processo com as entradas e as saídas, né? Consequentemente, lá você vai ter um procedimento falando do Poka-Yoke, que ele é uma das suas ferramentas de gestão de risco. Ter um link com o PFMEA e o Poka-Yoke, obviamente, porque o PFMEA, o seu Poka-Yoke vai ajudar a reduzir a sua nota de ocorrência ou a sua nota de detecção do seu PFMEA. Então, obviamente que no seu PFMEA você vai ter lá um link com o Poka-Yoke. Definir as frequências de teste no plano de controle, é uma exigência também, é lá a frequência de teste. E nesses testes, prover os testes dos dispositivos em relação à falha, que o mesmo evita. É um link aqui com o item de cima. Então, quando ele fala definir no plano de controle, é definir o quê? É definir a frequência de teste de defeito simulado. É isso que ele está pedindo aqui. Manter os registros, importante. Os registros desses testes, né, defeito simulado. Isso daqui vai ajudar a, num eventual problema, você ter rastreabilidade e você saber quando que o seu Poka-Yoke estava, a última vez que ele estava funcionando, ou pelo menos que foi registrado que está funcionando. Fazer a gestão de peças padrão, as peças master, quando usadas, né? Quanto ao quê? Você tem que nessas peças ter uma identificação, ter um controle delas, uma verificação e a calibração da mesma. E, por último, o plano de reação se houver falha do Poka-Yoke no teste ou se for detectado algum produto com este modo de falha. Então você tem que ter um plano de reação. Ok? Bom, seguindo aqui, falando um pouquinho de ter um processo documentado, análise de risco, que é o primeiro item que nós falamos. Aqui, pessoal, nós temos um diagrama tartaruga, um mapa de processo de análise de risco. Então, o que a IATF pede é exatamente isso. Que nós tenhamos definido lá um processo de análise de risco, onde nós vamos ter as entradas, nós vamos ter aqui os requisitos da IATF, requisitos de cliente, auditorias internas, os PFMEs, indicadores internos de falha, lições aprendidas. Isso aqui podem ser entradas, né, para análise de risco. E como saídas, o plano de contingência, os PFMEs revisados, o SWOT, a revisão da alta direção e os Poka-Yokes, né? Os Poka-Yokes são uma das saídas do processo nosso de análise de risco. E aqui, pessoal, no como, a gente tem o procedimento. Então, por exemplo, aqui, a IT 010 é uma instrução de trabalho chamada Poka-Yoke. Então, aqui nessa caixinha como, é onde a gente coloca os métodos, né? Como que esse processo, o que esse processo, para esse processo funcionar, como que ele funciona, ou seja, com que método ele utiliza para fazer ele funcionar. Então, é isso que a IATF está nos pedindo, é que seja mapeado o processo de risco e tenha aqui mapeado o procedimento. É nesse procedimento que vai ser detalhado a gestão do Poka-Yoke. Bom, ter um link com o PFMEA e o Poka-Yoke. Aqui eu tenho um exemplo de uma planilha genérica, né, de PFMEA. E, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos aqui numa função, numa etapa do processo, uma função que seria usinar o diâmetro do eixo na posição correta. Essa parte aqui é a função da operação, que seria usinar o diâmetro do eixo na posição correta.
Qual que é o modo de falha aqui? Normalmente o modo de falha é a negativa disso, né? Então o modo de falha é usinar o eixo em posição invertida. Eu estou negando essa afirmação aqui. Bom, como é feito aqui, a título de exemplo, nós temos eixo não monta na operação seguinte, com a nota 7. E eixo não monta no cliente, com a nota 8. Então eu identifiquei dois efeitos, coloquei a nota dos dois e eu puxei a maior nota aqui. A gente pega sempre o pior caso, aqui na coluna severidade. A causa da falha, nós temos aqui carregamento invertido no centro de usinagem. Então, esse eixo ele foi carregado manualmente de forma invertida no centro de usinagem, e essa é a causa da falha. Controle. Antes de falar um pouquinho de ocorrência e detecção, o que eu tenho de controle aqui? Bom, eu tenho um Poca-Yoke de contato, que é na operação, e eu tenho um Poca-Yoke de detecção na operação seguinte. Então, como eu tenho um Poca-Yoke de contato na operação, a minha ocorrência é 1, ela é muito baixa. A chance de ocorrer, de eu montar um eixo invertido, é quase zero. Então lá tem a tabela do FEMEA, o objetivo desse vídeo não é entrar em detalhes do FEMEA, mas por eu ter um Poca-Yoke na operação, e é um Poca-Yoke detectivo, ele não é desculpa, é um Poca-Yoke corretivo, né? Ele evita, é preventivo, desculpa pessoal, é preventivo. Como ele é um Poca-Yoke preventivo, ou seja, ele previne a falha, eu tenho uma pontuação muito baixa já na ocorrência. E por eu ter também um Poca-Yoke de detecção, que é na operação seguinte, ele fala aqui que na operação seguinte a peça não monta, na detecção eu também tenho uma nota baixa, né? Aí, essas notas aqui, pessoal, a tabela automotiva tem as suas designações, tem alguns clientes que têm tabela própria, tem alguns FEMEAs que são usados em outros ramos e outras atividades, cada um tem seu tipo de tabela. Então, o que eu estou querendo explicar aqui é que vai ser também uma nota bem baixa aqui, porque eu tenho um Poca-Yoke na ocorrência e um Poca-Yoke na detecção. E o meu NPR é 3 vezes 1 vezes 8, 24. Então aqui, pessoal, continuando, aquele segundo ponto lá da IAG, né? Então, definir as frequências de teste no plano de controle. Então ele fala aqui, né, que cada Poca-Yoke deve estar no plano de controle de produção, com o objetivo do mesmo ser verificado periodicamente quanto ao seu correto funcionamento. É o que fala lá no item 10.2.4. Então aqui eu tenho um modelinho template padrão, né, de plano de controle, está lá no manual da IAG, o livro da IAG, está disponível para todos comprarem, quem quiser. E nesse modelinho aqui, eu tenho aqui o processo, né, a peça, eu tenho aqui a descrição da operação 10, a máquina, torno, característica 01, né, aqui ele tem uma coluna para dizer se é uma característica de produto ou de processo. Nesse caso é uma característica de processo. Eu estou controlando o Poca-Yoke, não estou controlando o meu produto que eu estou fabricando. E aqui em processo eu descrevo ele, né? Verificar Poca-Yoke de usinagem invertida. Classificação da característica está como crítica. Especificação tolerância do produto. Nesse caso é uma especificação de processo que é o quê? Não usinar invertido. Ele não pode usinar invertida a peça. Técnicas de avaliação e medição é simular o defeito conforme a IT01. Então eu tenho uma instrução que explica para ele como que ele faz essa verificação do Poca-Yoke, né? Amostragem, uma peça e a frequência, uma por turno ou uma por setup. E também temos aqui o método de controle. Poca-Yoke com peça coelho master invertida. É o método de controle que nós vamos usar. Está colocando lá no sistema da máquina aqui do torno. E o plano de reação, que é o procedimento IT02. Caso o Poca-Yoke não esteja funcionando, tem que se iniciar o plano de reação para fazer a contenção das peças suspeitas. Interdição de estoque, esse tipo de coisa para estar protegendo o nosso cliente. Ok? Bom, atenção ao MSA. Então, os manuais do Core Tools, temos aqui os manuais da IAG. Um deles é o MSA, que está aqui, né? Então, pessoal, atenção ao MSA é para quê? Toda vez que a gente tem um sistema de medição no plano de controle, a IAG, a IATF, ela pede que se tenha um MSA do sistema. Então você precisa ter, nem que for um MSA de atributo, nesse caso, ok, não tem valor, né? Mas você tem que ter um MSA do sistema, certo? Bom, continuando aqui na parte de gerenciamento dos sistemas de Poca-Yoke, né? Aqui, pessoal, é mais uma
uma boa prática, que seria o quê? A gente ter uma lista dos Pokayokes da fábrica, né? Uma lista de gestão. Então, aqui é uma lista de Pokayoke, formulário com revisão, tudo certinho, data, né? Esses formulários têm que ter, são documentos controlados, né? Conforme a IATF. Quem tem o ISO 9001 é a mesma coisa, essa parte de controle de documento. E aqui você descreve os Pokayokes da empresa. Então, por exemplo, a operação Baja 10 é um Pokayoke que previne a usinagem do eixo invertido. A máquina torno home 1 tem o registro, a função dele é de prevenir, operação 10 e o cliente é FHO. Já na operação Baja 20, ele não permite carregar a peça para usinar se a mesa foi usinada e invertida na operação anterior. É o torno home 2 a máquina, o registro é em outro formulário e ele é um Pokayoke de detecção. É esse que estava lá no nosso FEMEA, na operação seguinte. É a operação 20 do mesmo cliente. Então, esse mapeamento, ele demonstra gestão, né? Demonstra que você tem gestão sobre o processo e sabe onde que está localizado cada tipo de Pokayoke, que formulário ele é registrado, né? Que ele é conferido, etc. Ok? Então, isso aqui é mais uma boa prática aí, tá, pessoal? Não é exigido lá pela IATF. Bom, continuando, a parte de gerenciamento e manutenção do sistema de Pokayoke, nós temos aqui as verificações, né? Então, as verificações periódicas de falhas simuladas devem ser registradas a fim de se ter histórico de qual foi a última vez que o Pokayoke foi testado, contribuindo para o plano de reação e ações de contenção no processo de rastreabilidade. Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma folha, né? Você pode estar utilizando para você fazer a verificação diária, né? Ou por turno, aí você define, né? Que é melhor. Quanto mais vezes você verifica ao longo do dia, vamos colocar aqui o seu período suspeito, né? Quando você detecta que o Pokayoke não está funcionando, ele é menor. Então, se você fizer essa verificação todo turno, se você verificar e ele falhar, o seu período suspeito vai ser do turno anterior até esse turno. Então, o estrago é menor, né? Vamos falar assim. Agora, se você vê um Pokayoke robusto, mecânico, e a chance dele falhar é muito baixa, ele tem pouco desgaste, vamos colocar assim, né? Você pode trabalhar com verificações diárias, né? Semanais e aí sucessivamente, tá? Então, nessa folha aqui, ela é bem simples, né? Ela identifica aqui a operação, o cliente, o objetivo aqui do Pokayoke, que é previne a usinagem do eixo invertida, que é o exemplo que nós demos. E aqui em cada uma dessas linhas, você pode aumentar, claro, essa linha aqui para, se ele é diário, pode ter 30 linhas aqui. Os operadores vão estar preenchendo a data, né? Aqui pode ser o RE, o nome dele, assinatura e observação aqui. E aqui na frente, normalmente, você coloca uma legenda, se está ok, se está não ok, né? Aqui nessa parte aqui. E aqui embaixo você tem um procedimento, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de um eixo, né? Então, imagina esse eixo aqui, ele tem uma rosca. Normalmente essas roscas têm lado, né? Se é uma rosca direita, rosca esquerda, né? Então, imagine se você coloca esse eixo invertido nesse torno. O eixo que era para sair com rosca direita, vai sair com rosca esquerda, e não vai montar lá depois a porca, né? Vai fazer a montagem do conjunto. Então, aqui você tem um procedimento simples, para o operador fazer a simulação desse Pokayoke. Então, por exemplo, ele diz aqui, né? Colete a peça coelho a ser utilizada nesta operação e tente montá-la no dispositivo mecânico de usinagem, de forma invertida, inverso ao procedimento de carga. A peça deverá enroscar e não encaixar normalmente. Então, se ele pegar esse eixo aqui, ele vai ter na bancada dele uma peça coelho, que é um eixo igual a esse, só que identificado, pintado de vermelho. E esse eixo ele vai colocar na máquina de forma invertida. E o eixo não pode encaixar, né? Pode dar montagem, ou se na hora de fechar essas castanhas aqui, a máquina tem que dar alarme, alguma coisa nesse sentido, não permitindo a usinagem. Ao terminar o uso da peça coelho, verifique-se a sua integridade, ou seja, a identificação da peça, a elegibilidade, elas estão ok, e sem danos, e retorne-a no seu local de armazenamento. Caso contrário, solicite a substituição da mesa. Então, normalmente, pessoal, essas peças coelho, elas ficam armazenadas em locais identificados, né? E caso na operação de verificação e simulação do Pokayoke a peça sofra algum dano, né? Ela tem que ser, a pessoa que testou tem que solicitar a sua substituição. Ou então, se a pessoa que está utilizando a peça observar que a identificação da peça coelho já não está visível, né? Ou está ilegível, né?
Então tem que solicitar a troca. E por último, né, caso a peça encaixe, né, ou seja, caso o POCARC não detecte, né, que ela esteja invertida, né, tem que parar e comunicar imediatamente ao superior e seguir o procedimento de reação de uma falha e a instrução do plano de reação. Aqui, pessoal, é interessante, por quê? Por que tem essas opções de cabeçote, né? Tem uma foto aqui de uma mesa de uma fresadora, e aqui você tem um ferramental que foi construído e fixado aqui na base da fresa, né? E é um ferramental de uma peça só, né? Mas imagine que nessa mesa aqui, da fresa, onde tem essas várias ranhuras aqui, esse quadrado aqui, que é a ferramenta que está sendo usinada, a peça, imagine que você tenha dois, um aqui, um lá, mais dois aqui, né? 4, 5, né? Você pode ter no mesmo centro de usinagem vários tipos de cabeçote, né? Você pode ter esse cabeçote usinando aqui, um outro usinando lá, né? E aí você tem que, cada um deles, normalmente, você tem um Poca-Yoke. Então, aí como que você controla? Você pode colocar dessa forma e controlar aqui cada dia, né? A data aqui está diária, esse aqui. Cada dia controlar um. Ou você pode pintar aqui os 4 e no mesmo dia verificar os 4 numa pancada só. Aí é que nem eu falei, né? Vai muito do tipo de Poca-Yoke. Se ele é um Poca-Yoke que sofre desgaste rápido ou não, se ele é confiável ou não, né? É sempre uma balança aí que você tem que analisar o risco. Quanto mais demorado é a verificação, caso aconteça uma falha, o seu período suspeito vai ser maior, né? E caso você consiga fazer uma verificação uma frequência maior, o período suspeito de peças ou de refúgio, né, vai ser menor. Legal? Bom, continuando aqui, pessoal, a parte de falha simulada, né? Como que a gente faz essa controle da falha simulada? A verificação periódica do funcionamento do Poca-Yoke, conforme exigido no plano de controle, deve ser feita por um método bem claro e, dependendo do tipo de Poca-Yoke, as peças denominadas coelhos, ou masters, né, com defeitos simulados, as quais irão simular uma falha no processo propositalmente, de forma controlada, essas peças master precisam ter gestão, identificação, controle, verificação e calibração. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: a peça que você usa lá para testar o Poca-Yoke, ela precisa ter uma gestão nesses níveis aí de controle, identificação e verificação. Então, por exemplo, o eixo aqui, ele tem que ser identificado. Vou dar um exemplo aqui de um eixo. Ele vai ser uma peça coelho. Ele tem que ter uma identificação, pintado de vermelho para não misturar. Às vezes esse eixo, vamos supor que esse eixo ele vai verificar se essa rosca aqui, ela está usinada à esquerda ou à direita. E aí você pode usinar um eixo propositalmente a rosca à esquerda e colocar numa máquina que mede isso. Então, esse eixo à rosca esquerda é uma peça não conforme. Então, ele sendo uma peça coelho e com um defeito simulado nela, ele tem que estar muito bem identificado. Então, por isso que ele fala aqui, tem que ter identificação e controle. Então, esse eixo peça coelho tem que estar pintado de vermelho, tem que ter uma identificação no número, tem que estar armazenado no local adequado, para estar sendo usado, conforme nós vimos no slide anterior, para fazer essas verificações de teste de defeito simulado. E como que a gente faz a gestão dessas peças coelho? Bom, essa ficha aqui é um exemplo de gestão. Então imagine que você tem aqui o produto, né? Você tem aqui peça de defeito simulado, usinagem invertida, operação 10. Vamos supor que esse aqui é a ficha da peça 01, seria esse eixo aqui. O que nós colocamos aqui na ficha? A gente conferir na peça coelho de tempo em tempo. Nós colocamos integridade da peça, isenta de trinca ou quebra, né? Poderia ter colocado aqui, nesse exemplo da rosca, a integridade dessa rosca, ela não está com batida, com queda, alguma coisa que vai afetar na simulação e que não vai dar o resultado desejado, né? Ela tem que estar do jeito que a peça é usinada. Se por acaso essa peça cair no chão, quebrar e ser identificado aqui nessa verificação, ela tem que ser substituída. O segundo ponto, presença e condição da pintura vermelha. Precisa estar presente e visível. Seria uma pintura aqui identificando para evitar que essa peça ruim, não conforme, que é uma peça coelho, se misture com peças boas. E por último, presença e legibilidade da identificação. A identificação do número aqui tem que estar extremamente visível na peça, né? Se ele não estiver visível, a gente pode substituir a etiqueta. Então essa ficha, como que ela funciona? Quando a gente cria a peça coelho, a gente coloca aqui tudo que é importante verificar nessa peça coelho para o bom funcionamento
desse Poka-Yoke, faz uma verificação e coloca o resultado aqui. E aqui nós temos uma frequência de revisão, no caso aqui está mensal, uma data de início de uso e um responsável. A partir dessa data de início de uso, na hora que der um mês, a pessoa responsável ela vai ter que ir lá, recolher essa peça, registrar aqui a data, a função, o status, né, o prazo que essa peça vai ter que ficar lá disponível, né, que é com base aqui na data de início mais um mês. Ela é uma peça usada em setup ou não, às vezes esse cartão pode ser usado para peça de setup. E aqui na revisão 1, ele vai estar colocando essas mesmas verificações no resultado, se está tudo ok ou não. Né? Se tiver algum não ok, ele vai estar fazendo a substituição dessa peça e colocando uma outra peça coelho. E aqui eventual campo para observações. Então essa ficha de controle da peça coelho, ela serve para estar fazendo essa gestão dessa peça coelho. Tá? Em sistemas por exemplo, sistemas de visão, a gente às vezes tem um ponto importante para checar, é a tonalidade aqui da peça. A peça coelho fica lá e ela é passada no sistema de visão. Com o tempo ela pode, dependendo do material, ela pode escurecendo, né? Então, em sistema de visão, às vezes, tem que analisar caso a caso, a tonalidade aqui da peça é importante, né? Tá de acordo. Se ela não estiver de acordo, tem que ser feita a substituição. Ok? Bom, e aqui só para finalizar, né, criar uma gestão de peças masters numeradas com uma lista de controle. É isso aqui que nós estamos falando. Bom, pessoal, para a gente concluir aqui, queria passar uma última mensagem, que é o quê? Utilize o Poka-Yoke com sabedoria. Essa parte é o quê? Nós temos aqui o livro lá do Jeffrey Linker e o David Meyer, esse livro aqui, O Modelo Toyota, e eles frisam nesse livro, em vários pontos, essa questão de evitar o excesso do uso de Poka-Yoke, né? Procure considerar outras soluções, como padronização, substituição de peças ou ferramentas inadequadas e correção de erros de informação. Há várias formas de corrigir erros além do Poka-Yoke. Então, o uso do Poka-Yoke tem que ser feito com sabedoria. Tá? E lembrando sempre que o uso dele tem que ser de forma simples e eficaz. Né? Quando você vai colocar um Poka-Yoke em algum sistema, ele tem que vir para contribuir e agregar valor, e não para ser um estorvo, vamos colocar assim, no processo. Né? É muito importante, que nem nós falamos, estar conversando com os operadores, pegar a informação deles lá durante o teste, durante o projeto, né? Até que o Poka-Yoke esteja funcionando da forma adequada. Legal? E por último, pessoal, nós temos aqui a parte do apoio da liderança em todos os níveis. Sistemas de Poka-Yoke precisam do suporte e apoio de todos os níveis da liderança. Para que serve isso? Para uma cultura de Lean e qualidade sólida, a mesma importância que é dada ao detectar um Poka-Yoke não conforme no nível operacional deve ser dada aos demais níveis da liderança, seja para suportar com recursos o restabelecimento desse Poka-Yoke, ou seja para monitorar e acompanhar o seu restabelecimento o quanto antes. É por isso que quando um Poka-Yoke ele é detectado como não conforme no nível operacional, no setor automotivo é comum e é uma regra, né? É a gente levar essa informação até as reuniões que acontecem diariamente, fazer o acompanhamento, seja da ação de contenção, seja do restabelecimento desse Poka-Yoke. E é nessa hora que o apoio da liderança de todos os níveis é muito importante. Caso contrário, se vamos dizer que esse assunto não seja levado adiante, ou que até seja levado, mas a liderança não tome como prioritário, né? A cultura de Poka-Yoke, de qualidade, acaba morrendo, né? Ela não vai para frente, o Poka-Yoke vai ficar lá quebrado e não vai ter nenhuma ação, vamos colocar assim, prioritária, né? Ele pode até ser que esteja com ação, mas a liderança não está dando a devida prioridade nesse item. E essa não é a ideia, né, pessoal? Porque o Poka-Yoke ele serve para evitar falhas. Então, se ele acontece de estar não conforme, a liderança tem que apoiar e corrigir o quanto antes. Porque, do caso contrário, né, o sistema lá, os indicadores, né, vai começar a gerar peças não conformes. Então, é pior para a própria empresa, né? Vamos colocar assim. Então, é muito importante esse apoio da liderança. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado.
E já vou deixar aqui meu pedido para vocês se inscreverem no canal, ativem as notificações, pois teremos muitos conteúdos novos sobre engenharia de qualidade de manufacturing, e deixe o seu like. Muito obrigado!